Oi, divas! Boa tarde! Quem tá ansiosa pra live de hoje pra ouvir Dr. Saulo? Ai, eu tô muito. Peraí, deixa eu afirmar isso aqui. Não vai cair não, né? Peraí, não fica. Não caia. Eu não dou sorte com esses tripés. Vamos esperar o Dr. Saulo aparecer? Será que ele já apareceu? Deixa eu ver aqui. Ué. Não tá acontecendo nada. Ah! Nossa, tá acontecendo igual aconteceu ontem com a Lari. O Instagram tá meio doido, gente. Gente, dá pra pôr filtro também. Olha! Não sabia que dava pra pôr filtro em live. Foi sem querer. Ai, pera. Não tá funcionando o botão. Igual com a Lari ontem. Ah, aqui. Consegui. Agora tem que virar a câmera, né, querida? Pera aí. Aqui. Olá, Ê! tudo bem, Andréia? Tudo bem, doutor? Tudo, e você? Tudo bem, tudo tranquilo. Tá me Legal. ouvindo A gente bem? tá muito ansiosa por essa live. Tô. Você tá? Tô travando? Tô, não, tá ótimo. Tá bem? Tá. Então tá. Estamos aqui ansiosas por você, para te ouvir. Eu falo Andréia, tanto para as divas de você. mas eu queria, antes de mais nada, né, agradecer o convite aí e dizer que eu admiro muito o seu trabalho, te acompanho aí e vejo que você tem feito um trabalho Ah, muito obrigada. importante, né, de resgate da Uhum. feminilidade. Então, acho que poucas coisas são tão importantes quanto isso nos tempos que nós estamos vivendo, né? Tá complicado. É o que a gente até estava falando na live ontem com a Lari, essa igualdade, né, visa matar, né, a instituição mais antiga e primária e principal do mundo, que é a família, né? Desorientando as pessoas. Realmente é muito importante. E você ajuda a gente demais. O seu trabalho ajuda demais. Desde o seu temperamento, né? O seu jeito linear. Eu admiro tanto o seu jeito linear, organizado, sabe? Uma clareza assim. Eu falo, puxa, um dia, quando eu crescer, eu quero ser assim. Todo organizado. Sim, não, teve aquelas suas lives, sequência de live, acho que da vocação, eu não me lembro o título, mas eu não esqueço nunca. Muito boa, muito esclarecedora, sabe? Bem claro, bem simples e falando de coisas profundas, essenciais, né? Fantástico, assim, a gente te admira de montão. Daí já dá até para começar falando, né, André, dessa diferença entre o masculino e o feminino, né? O homem, ele é simples mesmo, né? Ele é linear, ele é, Uhum. de certo modo, até assim, meio tosco, né? Meio É, raso. O é, homem, ele tem que pegar uma coisa e fazer uma coisa de cada vez, né? de cada vez. Então não Já a dá para mulher fazer. não. A Exato, mulher ela é expansiva, ela não tem limites, né? exatamente. Muitas vezes até ela necessita desses limites, né? E Ela é. necessita que Uhum, essa uhum. simplicidade do homem traga uma certa limitação, uma certa calma para ela, né? Para limitar essa expansão, Exato, né? exatamente. E um precisa do outro, né? O homem contém a gente e a gente expande o homem, né? E nessa medida a gente vai andando num trilho bacana, dentro de uma ética boa, dentro, saudável, né? Isso é muito bom. Sim. Isso aí. O, E vamos falar dos temperamentos da mulher, porque isso é uma coisa. Essa live tá gerando um burburinho que você não tem ideia, né? Porque é uma pergunta muito recorrente. As sim. mulheres mandam assim: como que você é feminina se eu sou colérica? Como que você é feminina se eu não para de falar, se eu sou sanguínea, né?
Elas, né, atribuem assim como isso é muito comum, inclusive hoje em dia, né, as pessoas atribuírem a profissão, a temperamento, ela se apega nessas coisas para dizer que não tem como ela ser melhor do que aquilo, não tem como ela ultrapassar aquilo por conta disso, né? Seja a profissão, seja a mecânica, seja o temperamento, né? Então é legal aproveitar esse gancho, né, para colocar, né, que a pessoa não está fechada, né? As pessoas fecham a própria realidade e a do outro também, né? E esse Exato. fechamento torna impossível o outro mudar, não sobre os olhos da própria pessoa que está fechando, não sobre os olhos do outro, né? E isso é uma coisa importante, porque se a mulher ela não admira o homem, não mostra para ele todo o potencial que ele tem de ser forte, ele mesmo, nesse caráter dele limitado e raso, ele vai concordar de uma certa forma e vai, tá bom, né? Então, Exato. isso é bem complicado. É um ciclo que a mulher mesmo está gerando, né? E o homem, Exatamente. nesse sentido, ele vai seguindo, né? Ele vai seguindo meio que as orientações da mulher no lar, né? O mundo, no mundo emocional, ele vai seguindo a mulher, né? Isso. E aí, voltando ao temperamento, né? É, ela acaba fechando a realidade dela, dizendo eu grito mesmo e acabou, né? Ou o marido, né? Ele é colérico, ele grita mesmo, não vai ter jeito, né? E aí, Exato. né? Num primeiro momento, é importante delimitar, ou pelo menos localizar, e aqui deixando bem claro que a gente não está aqui para obrigar alguém a se colocar em alguma posição ou não. Mas a gente fala do ser masculino e do ser Uhum, feminino como dando assim as balizas que orientam mais ou menos onde cada um estaria melhor posicionado, ou onde o ser de cada um se manifestaria de um modo talvez mais eficiente, né? Assim, onde ele estaria ali manifestando a sua essência, né? Então, as características são bem uhum, essas. O homem, ele se realiza no fazer. Ele é tão simples e ele é tão uhum. raso que a plena manifestação dele é dominar certas habilidades e conquistar o mundo externo, se manifestar no externo. Uhum, A força do homem está no uhum, fazer. Já a mulher, uhum. ela ocupa uma posição até superior, se você for analisar, em termos de complexidade, Uhum. porque a Sim, força da mulher está sim, no ser. A força da mulher está no ser. A essência dela, a presença exatamente. dela, a personalidade de uma mulher virtuosa, ela é inspiração para esse homem simples. Então, Exatamente. um grande homem, na verdade, pode ter certeza, ele está se movendo inspirado por alguma mulher. Na mulher. Então, Uhum, então isso seria o básico, né? E assim, eu vou te falar, lá em casa foi uhum, uhum. exatamente assim. As grandes viradas assim na minha vida Sim, ocorreram foi assim. primeiro quando eu me casei e depois quando minha primeira filha nasceu. Então eu certamente, e Sim, aí depois a gente vai sim. falar sobre o temperamento fleumático, né, que é o meu, nem precisa falar, né? Uhum. Mas o temperamento É. fleumático tende a acomodar, então ele precisa de algo externo a ele que o inspire, né, que o faça Uhum. sair daquela paralisação. Então, primeiro a gente Sim, tem sim. Aqui. essas diferenças, né, entre homem e É. mulher. Então, a força da mulher está no ser. Agora, no Uhum. ser de todos nós, Exatamente. E no aí homem tá no seja isso. homem, Hum. isso. Então, no ser de todos nós, seja homem ou seja mulher, a gente tem algumas características. E aí, assim, eu estou aqui no meu consultório Uhum. e quando eu vou avaliar alguém, existem alguns aspectos que eu avalio. Então, sou médico, psiquiatra, né? Eu nem me apresentei, muitas pessoas não me conhecem, né? Mas eu sou médico psiquiatra, estou aqui no meu consultório. Isso. Então, um dos pontos que eu avalio é o aspecto biológico. Então, a gente vai lá, Uhum. peço aqui uma série de exames nas primeiras consultas, vejo como é que está a vitamina Uhum. D, B12, etc. Então, isso é Uhum. matéria, né? Só que a psiquiatria ela não se resume a isso, né? Ela resume, ela pelo contrário, ela é mais aberta. Uhum. Quando a gente vai falar do aspecto comportamental, Tá que é o travando? nosso tema aqui hoje, Ah. tá?
Tá dando para ir tranquilo? Travou? Não, né? Ó, o pessoal em Tá. Aracaju tá Porque escutando elas bem. estão falando que tá travando? Não, tá bom. É isso Então, aí. então a gente tem o nosso É. aspecto biológico. Só que no comportamento eu preciso avaliar outras coisas. Uma das coisas que eu avalio é o temperamento. E aí cabe aqui já diferenciar Uhum. temperamento de personalidade, né? O temperamento, Sim. a gente vai entender ele como uma espécie de filtro, né, que existe entre eu e o mundo. Então, Uhum. tudo que acontece comigo, tudo que chega para mim, especialmente acontecimentos que têm uma carga afetiva maior, ela por esse filtro que seria o meu temperamento. Então, nós experimentamos o mundo de Certo. modos diferentes. E quem já observava isso é Hipócrates, lá quase Uhum. 500 anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando aqui de um instrumento, né, dos quatro temperamentos que tem mais de 2.500 anos. Né? Então, é esse filtro que Uhum. existe entre eu e o mundo. O que chega Uhum. até mim passa Uhum. por esse temperamento e o que eu expresso também passa Uhum. por esse temperamento. Então, o temperamento é esse jeitão que a gente tem de experimentar Uhum. o mundo e de nos manifestarmos também. Já a Uhum. personalidade, E não. olha, Pode falar. a personalidade já não. Então, só acrescentar uma coisa interessantíssima nesse ponto que você está falando do temperamento que é fixo, é estruturante, né? Ele é mineral, né? Assim como a condição sexuada. Então, olha que interessante. Você quer conhecer primeiramente uma pessoa, você vai primeiro tatear as coisas estruturais dela, né? Porque é uma coisa fixa, né? Então, raça, cultura, cor, sexo, né? E temperamento, inclusive. E aí você entende o que que é a princípio ser homem e ser mulher? São formas de interpretação humana diferentes, distintas, né? Então, você pegar um colérico homem e uma colérica mulher é diferente. Exato. Então, é interessante o que você está falando, porque é a soma, né, do que é estrutural. Então, o que é estrutural? Ser homem ou ser mulher? E dentro desse ser mulher, o que é estrutura? Qual é o temperamento dela? Que é, estrutura, é da estrutura dela também, né? Então, vale a pena acrescentar isso, porque você conhece mais a pessoa ainda. Então, assim, um princípio fundamental, você entender a interpretação do homem, do ser homem, tal qual ele nasceu, e da interpretação do ser mulher, e também do temperamento de cada um, né? De Exato. acordo com o sexo, né? E o pessoal gosta tanto de falar de autoconhecimento, né, André? Então, que tal um autoconhecimento que te mostra características suas que são estruturantes, né? Que são Reais, fixas, né? É. né? Aham, Então, o aham. temperamento é Muito isso. legal. Então, a gente, E, a gente tem o nosso aspecto material, que é o nosso corpo, e a gente tem o nosso aspecto imaterial. Aí as pessoas podem chamar de mente, de psique, de alma, né? A forma que você quiser. Mas fato é que uhum, até um ateu uhum, materialista ele tem que concordar que nem tudo em nós é matéria. Então, dessa parte minha, uhum, que é imaterial, eu tenho coisas que mudam, uhum, mas eu tenho coisas que não mudam. uhum, O temperamento, ele uhum, certamente é imaterial. Então, o temperamento ele não é uhum, genético. As pessoas têm essa dúvida. Não é uhum. genético. Ele é imaterial, mas ele é uma estrutura mineral da Interessante. psique, ou da mente, ou da alma Uhum, humana, porque ele não muda. Então, já fica primeiro uhum, ponto. Temperamento. A gente nasce com um uhum, temperamento e a gente vai morrer com esse mesmo temperamento. uhum. A linha mais, né, adequada é a linha dos quatro temperamentos. Então, isso significa dizer que todas as pessoas do mundo têm mais características de um dos quatro temperamentos. Outro ponto importante é que Certo. não existe temperamento bom nem temperamento ruim. Todos os Uhum, temperamentos têm aspectos bons e aspectos ruins. uhum, Então, qual que é a ideia? Eu conheço, eu descubro qual é o meu temperamento, naquilo que ele me ajuda, eu aproveito. Né? Eu usufruo dessa habilidade uhum, inata já. Né? E aquilo que me atrapalha, uhum. eu tento me antecipar. Isso que é o legal. Eu já entro numa Sim. situação sabendo que eu sou fleumático, no meu caso que eu sou fleumático, né? Então o fleumático ele tem uma tendência a Uhum, uhum, demorar a reagir. Ele é muito complacente, né? Ele não uhum, reage, ele pensa demais antes de agir. Só que existem situações na vida em que a gente tem que
agir rápido. Então, eu já conhecendo o meu E aí você temperamento. entra na personalidade, né, doutor? Uhum. Exato. Então, eu conhecendo o meu temperamento, eu entro numa situação que eu já acho que eu vou ter que reagir rápido. Então, eu já estou esperto para que eu supere a limitação do meu temperamento. E aí, isso aí que você Uhum. está colocando da personalidade, já fica um ponto aqui super interessante. Se o temperamento é esse aspecto mineral da minha psique humana e ele não muda, né? Ele é mineral, dá para a gente fazer uma correlação que é simbólica, né, com os 4 elementos, porque os 4 Uhum. elementos também não mudam, eles são estáveis na. Então, enquanto o mundo for mundo, sempre existirão os 4 Uhum. elementos, né? Água, ar, fogo e terra. Então, por isso que eu Uhum. faço uma correlação simbólica. E aí o pessoal se atrapalha, porque o pessoal acha que temperamento é ciência moderna. Temperamento não é ciência moderna. Então, tem gente que acha que ele é inferior por não ser da ciência moderna, muito pelo contrário. Porque a gente tem É, instrumentos pelo contrário. modernos, né, para falar sobre temperamento, só que esses instrumentos eles estão mudando a cada dia. Então a gente tem aí o DISC, tem o Big Five, que o pessoal usa até para RH, né, para É, contratar cada hora pessoas. muda. Exato, Sim, isso eu sim. posso afirmar. Daqui a Uhum. 20, 30 Uhum. anos, esses instrumentos vão ter Uhum. passado e os 4 temperamentos vão permanecer, porque a linguagem dos temperamentos é uma linguagem poética, é uma linguagem simbólica e que é uma linguagem superior, né, na medida em que ele fala do ser, da Uhum. essência da pessoa. Né? Uhum. Uhum. Exatamente. E aí entra a personalidade, porque você tocou num ponto que é super interessante. Bom, pessoas dizem, já que é mineral, vou nasci assim, morri assim, então, né, me aceita que dói menos, né? Aí a pessoa começa. Então aí Geralmente são os coléricos, hein, que falam isso. eu sou colérica, é uma frase que vem na minha cabeça mesmo com facilidade, mas eu não falo mais isso há alguns anos. Mas eu falava muito. Nossa, como eu falava essa frase quando eu era, né, mais imatura. Mas, Uhum. enfim, acontece muito isso na pessoa, né? Dela falar, eu sou colérica, é que eu sou sanguínea, é que eu sou não sei o quê. E é importante frisar isso. Aí entra a sua personalidade, né? A força da personalidade, que é a sua narrativa. O que é personalidade? É você narrar a sua vida. Você ser autora da sua vida, né? Conforme ela vai acontecendo, você procurar ser a protagonista e não reagir só às circunstâncias, né? Mas agir sendo aquilo que você deseja se tornar e não aquilo que o seu temperamento, o instinto do seu temperamento diz para ser, né? E você superar, então, as qualidades, as características mais animais, né? Do temperamento, né? Seria isso. Então, Isso. E, assim. Andréia, É, a pessoa que fala essa frase, né, ah, eu sou colérico, ah, eu sou, né, e como se fosse uma coisa definitiva no sentido de não ter saída, né? Ela não entende a gravidade do que ela está falando. Por quê? Se o é, temperamento é essa exatamente. estrutura mineral da minha psique humana, na minha parte psicológica, o temperamento é o que mais parece com coisa. Uhum, Olha que coisa triste. Se o temperamento é o que mais parece com coisa, e eu estou uhum, sendo limitado, se o meu comportamento está restrito ao meu temperamento, se o meu temperamento me domina, uhum, eu estou me chamando de coisa. Porque o objeto, a coisa, ela não tem liberdade, ela não age, ela uhum, já está finalizada. Tudo uhum. do objeto já está finalizado. E a característica de pessoa é justamente o Sai. contrário. É a É justamente o capacidade contrário. Uhum, de uhum, frente a qualquer circunstância e frente a qualquer tendência que eu tenho sempre a escolha diante disso. Quem falava disso uhum, muito era o Viktor Frankl, que uhum, inclusive adicionava essa dimensão que ele chamou de noética, ou transcendente, ou uhum. espiritual, mas não no sentido religioso, que é Sim. justamente essa abertura que o ser humano tem para o alto e a capacidade de escolher o que fazer, independente da circunstância, independente da tendência. E Uhum, é exatamente aí que entra a uhum, personalidade que você bem colocou, que é a nossa uhum, história, a nossa uhum. narrativa. É o conjunto de escolhas que Sim. eu faço no tempo que eu estou escrevendo a minha história. Uhum.
e você consegue narrar a sua vida, porque as pessoas ficam, tá, como é que eu faço para narrar a minha vida, né? Porque na hora as pessoas estão imersas num mundo, infelizmente, né? Numa imprensa, numa mídia, infelizmente, que coisifica. Né? Esse pensamento da pessoa de coisificar, de se tornar objeto, é algo que ela está fazendo por reação mesmo de todos os estímulos que a gente tem hoje, né? E então ela tem que remar contra, na verdade. Então, assim, limpar as redes sociais, limpar os artigos que você vê, limpar esse site de fofoca, limpar essas coisas e alimentar o imaginário de coisas que produzem, que te coloca para frente, né? Que vai te ajudar a formar a sua personalidade. Acho que essa é uma das coisas fundamentais que as pessoas não têm coragem de fazer, sabe? Estão apegadas a essas coisas e não desapega. Tem que pegar, sabe, dar aquela limpa e trazer literaturas boas, coisas que vão ajudar a formar a personalidade dela, né? Esse é um ponto que eu acho válido levantar. O outro ponto é a pessoa, como ela ter força, ela levanta, como é que eu vou ter força para na hora fazer essa escolha e não ir a favor das minhas emoções ou abrir mão da minha personalidade para agradar o outro ou para eu ser aceita naquela situação, né? O que a pessoa ela pode fazer nessa situação para ela encontrar essa força? O que o Olha, doutor diz sobre isso? Andréia, as nossas ações mostram o que a gente valoriza, né? Como o Ítalo tem repetido muito a frase do José Maria Escrivá, né? Exatamente, falamos muito isso Obras é que também. são amores, e não boas razões, né? Uhum, Não uhum, boas intenções. uhum, Então, por exemplo, se eu quero uhum, ganhar dinheiro, eu não faço, né? Eu não trabalho e faço coisas que, em tese, eu não quero fazer, né? Assim, quem tem patrão, quem tem alguma coisa assim, e você não está com vontade de fazer, aquilo é muito difícil, mas você vai lá e faz. E por que você faz? Porque você quer o dinheiro. uhum, Ou seja, o dinheiro tem um valor para uhum, você. Agora, por exemplo, o nosso uhum, tema aqui tem muito a ver com relacionamento, né? uhum, Se você tem um temperamento e você não luta para controlar o seu próprio comportamento pela pessoa que você escolheu passar o resto da sua vida, você está só me dizendo que você não valoriza nem o casamento e nem o outro, né? Porque o ser humano tem uhum, essa uhum, dimensão de liberdade e ele é capaz de escolher. É óbvio que se eu estudo o uhum. temperamento e eu já sei o ponto fraco, eu já entro na batalha mais atento a determinadas situações. Entende? Não que a pessoa Exato. vai ficar É o ponto dois, perfeita. que eu acho que é a autoconsciência, né, doutor? Acho que é a autoconsciência, né? De quanto mais autoconsciência de você, e é para isso que serve conhecer o temperamento, não é para usar de bengala, né? Mas para você, a partir disso, saber quem você é capaz de ser, para cima e para baixo, né? E aí você escolhe. Porque até enquanto não Exato. conhece, a ignorância, né, faz você realmente ficar perdido, né? Então, é importante conhecer, não para se apoiar, mas para você poder escolher, né, qual caminho, ter claro a consequência de cada caminho que você vai escolher, né? E não Exato. responsabilizar o outro pelo que está acontecendo na sua vida. Né? Então é É, importante frisar esse ponto. É para isso que serve temperamento, não é para se divertir, para ficar brincando que eu sou assim mesmo e se apoiando, né? um bom exemplo de você ver a maturidade de alguém é o quanto ela terceiriza a responsabilidade. O quanto ela diz, eu Uhum, fiz, uhum, né? Eu sou assim, uhum, e eu tenho que uhum, mudar. E uhum, se ela uhum, pensa isso, já é uma pessoa mais madura. Tanto que nas camadas da personalidade, né, na evolução uhum, da maturidade, o objetivo pleno é você falar uhum, eu, né? Tanto que o ser em ato puro, ele, quando uhum. perguntado quem ele era, ele fala, eu sou o eu sou. Então, é óbvio, né, que o ser Eu humano está sou, eu muito, sou. é Uhum, muito abaixo disso, sem dúvida nenhuma, mas é um norte para a gente, né? Nós temos que perseguir isso. Nós temos que nos livrar das desculpas e começar a uhum, nos responsabilizarmos pelos nossos atos e pelas nossas escolhas, né? uhum, uhum, uhum. As pessoas E têm que aí acho que já entender dá para... isso, né? Que a liberdade está justamente nisso, né, doutor? Exato. Então, em relação aos temperamentos, então, o temperamento a gente entende ele como esse filtro. E aí, nos 4 temperamentos, o pessoal está perguntando aqui como que identifica. Uhum, Como eu disse,
não dá para tentar pegar instrumentos da ciência moderna. Então, assim, me manda um questionário. O questionário, ele não tem um olhar poético, né? Ele não tem um olhar simbólico Uhum, que um ser humano tem diante de outro ser humano. Então, a uhum, melhor forma de descobrir o seu temperamento, você pode estudar, e se você for honesto na sua capacidade de autocrítica, você até poderia identificar o seu próprio uhum. temperamento, conversando com alguém que entenda do assunto, ou se pessoas, se familiares, né? Geralmente quando vem acompanhante aqui no consultório, eu pergunto muito pro acompanhante, porque o acompanhante é certeiro assim nas situações que tem uma carga Uhum, afetiva maior, né? Chega situações assim de raiva ou uhum, situações em que a pessoa precisava se mover e não se move, etc. Então, essas pessoas, esses acompanhantes, têm essa visão do comportamento. Lembrando que o temperamento, ele não é sim, um tipo de comportamento que é uma vez ou outra. É a totalidade, a dominância do seu tipo de comportamento, do seu é o tipo que de domina. reação. Então, é a maioria das vezes é daquele Uhum, jeito, né? Outra dúvida constante do pessoal é se a gente pode ter dois temperamentos. Eu já falei que não, mas nós podemos ter uhum, algumas características de outros temperamentos, que são os aportes, né? Então, mas se você uhum. observar bem aquela pessoa, você vai ver que tem um temperamento e mais características na forma de agir daquela pessoa. O aporte é uma coisa mais difícil de identificar, né? Porque é, o temperamento eu já estou treinando assim há uns 2 anos, né? Que eu tive a introdução pelo livro do Ítalo, né? E hoje eu observo assim, eu percebo que batendo o olho pela fisionomia da pessoa, pelo corpo dela, dá para saber o temperamento. É muito legal isso, né? Quando você atinge esse olhar, que você bate o olho, você já identifica o temperamento da pessoa, sem ela falar nada, né? Isso é muito Sim. legal. Mas o aporte é uma coisa que gera muitas dúvidas mesmo. É difícil. O aporte, ele vem da onde, doutor? O que determina que é aporte e que é o temperamento? Tem É mais como? quem tem o livro do Ítalo, para mim é o melhor livro que tem, porque ele já vai direto para esse olhar simbólico mesmo, né? É, E ele também com mostra certeza. as Uhum, 16 combinações possíveis na criação dos filhos, né? Então, pai uhum, colérico, pai colérico, filho melancólico. Ele faz todas as 16 combinações. sim. Lá tem uma Uhum, imagem que é o círculo, e aí você tem os uhum, 4 temperamentos desenhados. uhum, Cada temperamento que está em cada quadrante, ele pode ser subdividido em 3 tipos, estando dentro do mesmo temperamento. Então você vai ter por exemplo, colérico, né? Você vai ter o colérico raiz, que eu digo, que é aquele que está no meio, que é o quente sobre seco, né? Que são as características. E aí sim, você eu acho. só é o raiz. Só que você tem um colérico que ele está mais em cima, Hum, assim, ele está quase passando para o lado do sanguíneo. Então ele é o quente sobre seco com aporte úmido. Então ele é um colérico, por exemplo, que tem essa característica expansiva, decidida, né? E, por exemplo, poderia ser um líder que lidera bem, é assertivo, mas se ele tiver o aporte úmido, ele não está tão preocupado assim. Lógico que ele está preocupado com o resultado, mas ele tem uma capacidade, uma complacência de se importar também com os funcionários. Então, assim, uhum, ele quer atingir o resultado, só que ele uhum, está atento a como cada funcionário está se sentindo e ele pode ir lá motivar especificamente um ou outro funcionário. uhum, O uhum. colérico que não tem esse aporte úmido, ele Hum. pode ser uma pessoa assim mais rígida e E querer raiz. o Uhum, resultado a todo custo, entendeu? uhum, uhum. Evidentemente que nós estamos falando aqui, como a gente disse, à medida que a personalidade evolui, você vai superando, né, os defeitos, É, as tendências ruins do temperamento. Né? uhum. E é legal que identifica em criança com muita facilidade, justamente porque é a reação espontânea, né? A criança ela ainda não tem, ela ainda não é polida, né? Da sociedade Tem e tudo pouca mais. personalidade. Exato, então dá para ver claramente o temperamento na criança, né? Isso é bem interessante. Eu confesso, quando eu penso em mim quando criança, eu fico um pouco confusa. Eu me acho assim colérica de raiz, mas
eu era muito amorosa, agora eu não sei, entendeu? Assim, eu era uma criança muito amorosa, assim, então, sei lá. A Anastácia, por exemplo, ela é colérica, mas assim, ela tá dando uns gritos aqui, mas uns gritos assim, você fala não pra ela e ela treme, sabe, assim, gente do céu. A menina, eu não era assim, sabe? Mas com certeza eu sou colérica, mas entende? Eu não sei, é estranho, porque ela ao mesmo tempo ela envolve, ela grita, depois ela te abraça, faz carinho, ela quer conversar, ela fala muito. Então eu acho que ela Tem é. uma, tem, Hum, tem uma característica aí, diga. André, que os sanguíneos, Ah, até que eles tenham desenvolvido a fala, com domínio sobre a fala, ah, eles podem ter essa ah. irritabilidade, viu? Essas explosões. Então fica Então, eu fico parecendo que é na um dúvida colérico. se ela é colérica ou sanguínea. Porque ela fala pra caramba, ela não fala ainda, né? Mas ela fica blá, 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 com as bonecas, sabe? Então eu ainda fico na dúvida, tô olhando assim, né? Mas é interessante quem tem criança observar, né? Porque muita gente pergunta como identificar o temperamento. Eu acho que estudando, obviamente, pra você entender, né, tudo isso, mas principalmente trazendo esse estudo para o seu olhar, né? Observando as pessoas, né? E Exato. identificando nelas, né? Buscando nelas, né? E acho que isso é fundamental. Então, isso seria a parte dos aportes, né? Que pode ser seco, E- úmido ou de raiz. É isso? Isso, isso. Certo. Então, E aí, a gente, e aí, ah, fala, que a continua. gente podia falar das características, que eu estou vendo os comentários aqui, eu acho que tem algumas pessoas que nem sabem, assim, dessas características secas, úmidas, né, que a gente está falando. Então, basicamente, são Sim. dois pares de opostos, né, que a gente tem que observar em relação ao temperamento. Você tem o temperamento, ele pode ser ou quente ou frio, né? Então, as pessoas de temperamento quente, elas são pessoas extrovertidas, são pessoas que reagem rápido, são reativas, elas são voltadas para fora. Elas precisam colocar para fora, elas precisam falar para organizar o mundo interior dela. Em Uhum. oposição às pessoas que têm a característica fria, são pessoas introvertidas, são pessoas que têm que pensar primeiro para organizar o mundo. Pega aí, por exemplo, uma situação Uhum. Uhum. com a carga afetiva alta, né? Não sei, a pessoa tem um emprego, tem um cargo público, daqueles empregos que tem uma segurança, né, eterna e tal. E aí, por alguma razão hipotética X, essa pessoa chega de manhã no trabalho e ela é recebida, olha, infelizmente você está demitido. Então, é uma informação que tem uma carga afetiva muito alta, né? Porque sua vida está toda organizada ali em cima daquele emprego. E aí, quando aquela Uhum. informação Uhum. chega em quem tem um aporte, quem tem a característica quente, essa pessoa vai ficar meio assim, mas ela vai reagir imediatamente. Ela vai falar assim: não, eu preciso conversar Uhum. com alguém. Aí vai ligar para o marido, vai Uhum. ligar para o pai, vai ligar para alguém e falar assim: olha, amor, acabei de ser demitido aqui. Aí ele vai falar, mas eles não podem fazer isso. Eles não podem mesmo fazer isso. Acho que eu vou entrar na justiça contra eles e tal. Então, tipo assim, repare, É meu às vezes, marido. às vezes Meu não é marido. nada que o outro está dizendo que vai mudar nada. A pessoa quente, ela faria do mesmo jeito. Só que ela Uhum. precisava só de alguém para ela trocar. Só para Sim, ela falar. É como se fosse um ping-pong. sim, Ela precisava de sim, alguém para sim, rebater sim. e à medida que ela fala, ela vai se organizando mentalmente. A pessoa Uhum. de característica fria, os de baixo, nessa mesma situação, ela receberia aquela notícia e vamos supor que vários colegas foram mandados embora. Aí tá aquela confusão, todo mundo falando, a pessoa fria, ela ia virar as costas, ia lá para o estacionamento, ia entrar dentro do carro, e ia ficar assim, mas eles não podem fazer isso comigo, não. Acho que eu vou Ah, entrar na sou justiça. eu. Eu ficava, ó, pensando, Aham, matutando. Aí depois aham, que ela organizou tudo, aham, aí sim ela ligaria para alguém já aham, com tudo organizado. Fala assim, ó, aham. amor, eu fui demitido aqui e tal, mas eles não podem fazer isso. Eu já liguei para um amigo meu que é advogado, Sim, ele vai sim. entrar. Então, você vê que são reações opostas. O Uhum, uhum, quente, ele recebe e já devolve. Ele precisa falar para se uhum, organizar. O uhum, frio não. O frio recebe aquilo e ele precisa colocar para dentro, pensar, processar
para depois ele expressar. Então, o primeiro ponto Uhum. seria a pessoa pensar se ela está mais para cima, mais para a característica quente, reativa, expansiva, ou se ela está mais para a característica de baixo, que é a característica de contrição, de receber, de aprofundar. Então, aí o pessoal que já está É isso para escutando falar, aí para tem que ver se identificar o é quente, temperamento. isso, se é quente ou frio. E o outro par de Uhum, opostos para a uhum, gente identificar é o úmido versus seco, né? uhum, O úmido, ele é o úmido ele envolve, né? Ele recebe, ele é complacente. uhum, O uhum. seco, não, ele é resistente, né? Então, vamos pegar um exemplo de característica física que fica mais fácil de perceber. Se eu pegar um pó de café e colocar numa mesa que é seca, o Uhum. jeito que eu colocar esse pó de café, ele vai permanecer. Sim. Então, quem é seco tende a reter, a guardar, a conservar a coisa parecida como ela já é. E lembrando que nós estamos Tá. falando aqui de características emocionais, etc., né? Afetivas. E Uhum. preserva Sim. como a coisa é. Se eu pegar esse mesmo pó de café e colocar numa água, Uhum. ele vai dissolver. Se for muita água, tipo mar, esse pó de café vai simplesmente desaparecer. Cadê o pó de café? Então, quem tem a característica seca, Uhum. aquela coisa bate nele e ele preserva, ele guarda. Se a pessoa tem a característica úmida, aquela coisa bate nele e dissolve, ele recebe. Né? Se você coloca sua mão na água, a água aceita sua mão. Né? Se você tenta pôr sua Sim. mão numa Sim, sim. parede, numa madeira, não entra, ela resiste. Né? Então, Uhum. vamos dar um exemplo. Imagina que um casal apaixonado sempre tiveram o sonho de ter uma lua de mel em Paris, juntaram dinheiro durante todo o noivado, foram para Paris. Chega lá, lua de mel absolutamente perfeita. Os dois gostaram igualmente da lua de mel. Essa informação é importante. Os dois gostaram igualmente. Uhum. Mas vamos Uhum. dizer que, a título de exemplo, que a mulher desse casal seja seca, ou Uhum. seja, a coisa bate nela e fica, Uhum. e o homem do casal seja úmido, ou Uhum. seja, a coisa bate nele e dissolve. Então, Uhum. os dois gostaram igualmente da lua de mel, tudo perfeito, voltam para a vida normal. 5 anos depois, Uhum. terça-feira à tarde, sem fazer nada no sofá, a mulher, que é seca, começa a lembrar da lua de mel. Uhum. Amor do céu, aquela lua de mel foi perfeita, restaurante, e hotel, e passeio. E ela vai lembrando daquilo, e ela lembra da informação, que dia que eu fiz tal coisa, qual passeio e tal. Só que quando vem a informação, vem junto da informação o sentimento muito parecido com o sentimento que ela experimentou há 5 anos atrás. Lá. Porque ela tem a característica seca. Então, Perfeito. o sentimento bateu nela e Perfeito. reteve. Aí ela vai Nossa, que falando, exemplo nossa, ótimo. Uhum. e foi maravilhoso, e não sei, eu me senti uma princesa e tal. Aí ela vira para o marido e fala, não foi? Aí ele fala assim, foi muito bom. Só, entendeu? Ele é quente. Nossa, é o meu marido, exatamente. É Se, porque ele é se naquele úmido. momento ele não tá se sentindo bem, ele vai falar assim, foi bom. Não Isso, é porque ele é isso? úmido. É. Porque bateu nele há 5 anos atrás. Só que Uhum. cadê? A água bateu e foi. Mas se Foi. você. Veja bem, o pessoal fica assim, tá com Alzheimer. Não, não é uma questão. Essa foi boa. Não é uma questão de memória. Se você perguntar para esse marido úmido o que fez, que dia que fez, qual passeio fez, ele vai lembrar de tudo. Mas não Segunda-feira sente foi igual. Torre Eiffel, tal, tal. Só que quando ele lembra da informação, mas não vem o sentimento junto, porque ele é úmido, aquilo bateu nele e já dissolveu. Uhum, Entende? uhum, uhum. Então aí, foi o segundo par de opostos. Ou a pessoa é seca, ou a pessoa É é úmida. úmida. Então aí você tem que juntar esses dois pares de opostos. A pessoa tem que ver se Uhum, ela é quente ou fria, ou se ela uhum, é úmida ou seca. uhum. Da combinação de quente e seca, É nós a temos o colérica. temperamento colérico, Uhum, cuja a correlação simbólica é com o fogo. Né? uhum, E aí a gente já tem algumas informações. O fogo, ele é expansivo. Ele tem o uhum, potencial de iluminar, né, de uhum. guiar uma pessoa. Então, o E de colérico, quando destruir. ele tem ideais,
ele é um cara, assim, uma pessoa que vai até o final com aquilo. Uhum. Aquilo direciona a vida dela. Só Uhum. que, se for pro mal também, ela vai o quê? Queimar. Queimar, Então, destruir tudo. o fogo aquece, Sim. né? E o que seria aquecer? Imagina uma gerente de loja colérica, né? Imagina que essa loja no passado já deu lucro, foi muito bom e tal, tal, tal. Só que agora no presente a loja está em crise, não está vendendo nada. Aí está Uhum. todo mundo, os outros funcionários dos outros temperamentos, está todo mundo desanimado. Uhum. Só que o gerente colérico, ele lembra, ele sente, ele tem a sensação no peito vivo de como é vender muito, vender bem. Então ele Uhum. consegue aquecer. O que seria aquecer? Animar essas pessoas, mesmo na crise. Então olha que Uhum. legal, seria uma coisa boa. Uhum. Perfeito. Mas o Perfeito. que que, Uhum. o que que pode acontecer também? O colérico é aquela Uhum. pessoa, né? Eu sou casado com a colérica, um beijo, meu amor, se estiver Ela é assistindo. colérica, né? Você conhece bem. Ela engana bem, ela engana. É, porque ela tem ela é doce, ela é, né, assim, só que dá pra ver que ela é colérica. Você Só olha bem, dá pra ver que o ela tem um apelido olhar marcante, assim. É muito interessante. Ah, para os coléricos, reguinha do mundo. qual? Qual que é? Régua do mundo. O colérico é o seguinte, filho. Eu tenho meu ideal. Olha ela aí, Exatamente. apareceu. Eu tenho meu ideal. O colérico, ele se confunde com o ideal. E aí, Uhum. o cego do colérico é ele mesmo. Totalmente. Ah, totalmente. Então, veja bem, não é que ele está errado. Exatamente. Ele está certo. Ele está certo. Só que, cara, nessa de estar certo, você pode estar atropelando as pessoas e não respeitando o É. tempo das pessoas, o jeito das pessoas, Uhum. entende? Uhum. Então, o colérico tem que ficar atento a isso. É, Em sim, relação à sim. mulher colérica, Uhum. né? O que a gente estava falando lá no Isso. início? Né? O ser da mulher Uhum. é ser essa inspiração. O, a força da mulher está no Uhum. ser, nem tanto no fazer. Eu sei que tem aí o pessoal, né, as feministas ficam doidos com isso, mas a essência da mulher é É, ser, mas é é, verdade. é superior, cara, Ser. é superior. Esses dias eu É postei humana. é, eu postei uma resposta: a força do Tá homem está no travando. fazer. A mulher escolheu se rebaixar ao nível do homem, então ela abandonou o ser e foi para o fazer. O homem olhou para aquilo e falou: ah, Exatamente. então eu nem preciso fazer mais nada não. Aí o homem escolheu não fazer nada. É, Então, o aham. homem, Ele vai o descendo homem junto, né? antigo, Uhum. exato, eles vão juntos, eles vão se afogando juntos. O É, homem é porque a mulher antigo, direciona. Aham. o homem Perfeito. antigo, o drama dele era não fazer, era não realizar, era não conquistar. Né? Hoje em dia, qual que é a situação do homem? A inércia Porque, total. detalhe, esse homem que tinha um drama de não realizar, ele tinha muito esse drama porque ele não ia ter o favor dos olhos de nenhuma mulher se ele não realizasse. Porque a mulher não se sujeitava a isso. Perfeitamente. Porque ela sabia que ela é onde ela estava, ela sabia o valor dela. E ela não aceitava um homem que não realizasse nada, muito menos pouco, né? Ele tinha que ser bom, né? Então ele tinha que ser, então era isso impelia o homem, a mulher impele o homem para cima. De fato, ele é mais horizontal, ele veio do pó, né? E a gente impele o homem para cima, vai verticalizando ele mesmo justamente por trazer o ser, né? Que é tudo, né? Eu sou, é o ser, né? A mulher é comparada com o conceito de Aristóteles, né, de motor imóvel. Né? O ser em ato puro, né, que as Exato. pessoas entendem Eu como falo para Deus, as né, divas isso muito bem. ele é a Uhum, causa primeira. Né? Então, assim, se você for voltando para trás nos fenômenos, uma hora vai ter a causa que deu início a tudo. Essa causa, ela move sem uhum. ser movida. Ela é doadora de Quero movimento, mover. ela é doadora de Uhum, ser. Se a uhum, gente for olhar entre homem e uhum, mulher, uhum, quem que tem essa característica divina? Essa característica divina uhum. é a mulher, não é o homem. O homem tem que ir lá É, fazer, o homem tem que empurrar, o homem tem que pôr a força dele na realidade. A exato. mulher, a mulher com um olhar, com uma jogada de cabelo, ela Ela faz move. 50 homens Ela move. brigarem e fazer. É, exatamente. Ele faz o que for, ele taca, arregaça as mangas e vai fazer acontecer só por uma jogadinha de cabelo, por um olhar da mulher. É impressionante. Então, assim,
justamente por ser esse patamar mais superior, de fato, a mulher, óbvio, por definição, ela tem uma carga de responsabilidade maior, que a mulher precisa Sim. parar de reclamar. Né? Eu sempre dou o exemplo do Rei Leão, né? Assim, o leão, o rei das selvas, ele vai ficar reclamando que ele tem um fardo maior, se ele pode fazer isso, se todo mundo está dependendo dele ali, dele fazer. A questão é essa, a mulher precisa entender que ela tem uma responsabilidade maior e ponto. Mas pare de encher o saco com isso, né? Ah, não é justo. Mas quem é você para dizer o que é justo ou não? Como, não é justo? Como assim não é justo? Não é, Doc? Aí Não, entra nesse ponto aí de aceitar. e é meio triste porque ela está se rebaixando, na verdade, né? Ela está abrindo mão de uma característica divina dela. Exato, é uma ingratidão, porque ela foi agraciada, foi dado isso para nós. É uma ingratidão quando a mulher ela nega isso. Ela está sendo ingrata com o E Criador, olha, isso é bem forte. dos 4 temperamentos, a colérica ela tem mais risco por essa tendência de Sim, cair nesse ponto, de ir sim, para o fazer e sim, às vezes não dá o espaço para o homem ocupar esse espaço. Então ela vai lá, ela não tem paciência, ela vai lá e ocupa sim. esse espaço. O homem moderno olha para aquilo e fala, ela vai fazer, então boa, vou ficar jogando videogame aqui no sofá o dia inteiro, entendeu? É. Eu sou a prova Então, viva, eu já fiz tudo isso. Nos meus 15 anos de casamento, eu fiz muito isso. Foi aprendendo. É isso mesmo. Eu tava aguardando você dizer isso, mas eu também acreditava nisso. Agora você me confirmou. A colérica, a mulher colérica é o desafio maior, é para ela mesmo, né? Para sanguínea, eu acho que é mais fácil, né? isso. Para sanguínea já é o oposto da colérica, eu acho que é mais fácil. Aí, vou falar bem rapidinho, que eu tô com medo de não dar para falar as 4 características, né? Vamos lá. Mas depois o pessoal vai ler o livro Sim, do Ítalo e vai entender. A mulher sanguínea, então, sim. ela é quente e úmida. Só que o quente e úmido é o quê? É o ar. Então, é a pessoa que é avoada, Uhum, é a pessoa que é expansiva, mas sem direção. Então, acaba que uhum, o que pega mais na mulher sanguínea é justamente a distração. Né? Então, assim, uhum, nós estamos vivendo num que o que não falta é distração. Se você quiser passar horas no Instagram, lá na lupinha do Instagram, uhum, ele só te oferecendo aquilo que você mais gosta de ver. uhum, Quando você viu, horas se passaram e você não fez o que uhum, você tinha que fazer, né? Então, a sanguínea ela tem que tomar cuidado com uhum, aquilo, uhum, né? Também que o Ítalo fala no curso dele presencial, com a má inclinação da luxúria. E luxúria aqui não apenas no sentido sexual da questão, mas com um apetite concupiscível, que é desejar coisas que estão bem aqui embaixo, né? Que é coisas que o nosso olho alcança, coisas que brilham nossos olhos, né? Então a diversão, uhum, o entretenimento, né? Então é tudo aquilo assim que me impede de fazer o que eu tenho que fazer. uhum, E aí qual que é o problema disso, André? A gente não falou que personalidade é a narrativa, a história que eu estou contando com as minhas escolhas. Então imagina se eu só escolho a uhum. distração. Que história eu estou contando? Uma história, né, assim, sem uma grande De lição, distração. de distração, Tem nada. Aham. é uma Uhum, biografia que ninguém quer ler, né? E uhum, pode ser uhum. que ela não consiga ser a inspiração para esse homem, né? Porque Marido. é, é, é Uhum, justamente que a personalidade virtuosa da mulher que exige a perfeição do homem, muitas vezes sem palavras, uhum. pelo ser dela, isso A maioria das vezes sem palavras. é como Uhum, se a mulher levasse o sarrafo do homem e o homem uhum, tem que chegar. uhum. Então, a sanguínea pode acabar desse jeito, né? E o mais triste é assim, Exatamente, exatamente. sanguínea, o que aconteceu na sua vida que você não atingiu tudo que você poderia? Poxa, eu estava distraída. Entendeu? Estava Pô, distraída. é A pesado, colérica né? diz: eu estava um pouco irada, meti os pés pelas mãos e atropelei todo mundo e não sobrou nada, queimou tudo. Né? É, A colérica já vem assim. E a melancólica?
Isso. Aí a melancólica, ela tá abaixo da colérica lá no esquema, né? Então ela é seca, igual a colérica, só que ela não é quente, ela é fria, né? Uhum, O problema do melancólico, ele incorre num tipo de soberba, assim, que a soberba irada é a da colérica. uhum, A da melancólica, ela tem um problema de ser em si mesmada. Então, tá. o melancólico é aquilo assim, que a coisa acontece com ele, e pelo fato de ter a característica seca, aquilo bate e aquilo fica. Então, tudo que vai acontecendo com Uhum, ela vai guardando, guardando, guardando. Daqui a pouco, tem um universo de coisas mal resolvidas e ela está fechada dentro desse universo e praticamente esquece da realidade fora uhum, dela. uhum, Então, é um tipo de soberba, mas é diferente do colérico. É um ensimesmamento. É, o meu universo uhum, interno, ele é mais importante, ele vem em primeiro lugar do que o meu universo externo. E ela corre o risco também de ser muito rígida, de ser inflexível. E a gente sabe, acredito que foi até você mesmo, André, em alguma live sua que falou que a uhum. mulher é o amortecedor do homem, É. Uhum. né? Então, o Sim, homem, sim. ele tá lá fora, ele tá batalhando, ele tá lutando, ele chega estressado, ele chega cansado, ele quer encontrar um lar acolhedor. Uhum, Quando ele uhum, entra em casa, ele uhum. encontra uma pedra, ele encontra uma pessoa rígida, ele encontra uma pessoa, né? Boa noite, amor. Seca, Boa né? noite por quê? Você não sabe o que eu estou sofrendo, o que está acontecendo comigo. A melancólica. Aham. A As melancólica, dores entendeu? delas são 50 vezes mais, né? Porque ela Exato. e é interessante que você tá. Cada característica que você falou até agora são características femininas que definem a mulher, o ensimesmar, a expansão do sanguíneo, né? Só a ira do colérico que não. Acho que é por isso que o maior desafio é a colérica, que a ira tá mais pro homem, né? Sim. Essa secura, a ira tá mais, é mais masculino, né? Então, por isso, olha que interessante, por isso que o desafio é mais da colérica mesmo. Isso é muito interessante. E as características boas da melancólica, assim, que ela, para ela ficar feliz, para ela não ficar triste, não sair deprimida na live. Não, o melancólico, ele tem uma estrutura interna bem coesa. Então, é uma pessoa que consegue manter uma rotina e é uma pessoa que, se ela também tiver ideais superiores, ela consegue perseguir esses ideais superiores de modo bastante estável. Então, é aquela pessoa que praticamente ela tem uma agenda na cabeça dela. Então, ela se mantém fiel àquilo ali que ela tem que fazer, Ela é porque ela profunda, né, doutor? É importante. aprofunda também. É importante frisar aqui que teve uma que falou aqui, eu sou melancólica e não sou fria. Não, melancólico não é frio, né? Ela está confundindo a característica, né, do seco, né, do frio, com ser uma pessoa Com fria. o uso Pelo coloquial da contrário, né? palavra frio. Né? É frio no sentido de aprofundar e de não ser reativo. De Esse que é aprofundar, né, de reter, né, de tudo para si, né? isso. Então, o melancólico ele recebe tudo com muito mais peso, né? E coloca um peso em excesso nele que nem precisava, né? Que ele vai criando no mundo interior dela, né? Assim, se mesmando, né? Seria isso, né? Uma das dicas para o melancólico é ele começar a ter um critério, e de preferência externo a ele, que facilite com que ele identifique aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo, entende? Uhum, Porque como ele vai botando tudo para dentro, ele uhum, começa por exemplo, às vezes ele está se relacionando com sanguíneo, com colérico, que fala muito e a gente sabe que o colérico, por exemplo, ele vai aumentando o peso das palavras se ele achar que o outro não está o compreendendo. Então, a relação colérico-melancólica é bem difícil por causa disso. Se o É eu e meu melancólico, filho, doutor. se o Tá sendo um melancólico demora a desafio. agir, o colérico começa a subir Uhum, o tom é não só o volume da voz, mas ele começa a pôr uhum, palavras mais duras. E não é uhum, que ele pense isso, o colérico, não é que ele pense isso, mas ele não tolera a ideia de que alguém não está uhum, entendendo o que ele está falando. Só que quando isso chega, uma palavra com um uhum. significado forte, quando isso chega para o melancólico, ele vai pegar aquilo e vai ficar. Ele vai fazer uma revisão da vida inteira dele
para ver se na biografia dele cabe aquela palavra que foi utilizada para ele. Aham, Então, aham. isso gera um estresse, isso gera um desgaste, né, tão grande. E quando você vai Ele, ver, o colérico vira e eu fala percebi o assim. melancólico, ele é. Ah, Aí o colérico vira e fala assim: Não, eu falei, eu tava de cabeça quente, não é isso que eu acho de você, não. Aí o cara tem 2 meses que tá pensando naquilo. aham, aham, exatamente. Ele é inflexível. Eu, assim, eu Isso. defino o melancólico como inflexibilidade. Seria isso, doutor? Eu tô certa? Sim, de certo modo, sim. E para a mulher isso é muito problemático, né, Andréia? Porque o ser feminino exige a flexibilidade. O útero, o símbolo do útero, talvez o mais importante da mulher, ele É a expande, né? expansão, Então, né? e o homem, quando ele chega de fora, ele está querendo encontrar um lar. Ele não está É. querendo encontrar uma caverna. Então, a mulher melancólica tem que tomar cuidado com isso. Tem, tem. E vamos falar então da fleumática para dar tempo da gente fechar. Então, o fleumático está aqui embaixo, frio, só que não é seco, é úmido, tá pro lado de Uhum, cá. Então, o que é frio e úmido é a água. A uhum, característica da água é, ela não tem uma estrutura, então ela se molda, ela se acomoda em qualquer lugar. Você põe uma água no recipiente quadrado, ele fica quadrado. Você põe a água no recipiente redondo, ele fica redondo. Então, a tendência à acomodação é muito grande. A água chove lá em cima da montanha, ela escorre, escorre, escorre até encontrar um lençol freático para o quê? Para parar. Então, o vício, a uhum. má inclinação do fleumático, sem dúvida alguma, é a preguiça. Né? Então, é aquela pessoa que tende a acomodar. E a Uhum, mulher fleumática, uhum. serve para o esposo também, mas aqui o tema é da mulher fleumática, o perigo é Sim. achar que o casamento é linha de chegada. E casamento não é linha de chegada, casamento é linha de partida. A coisa só está Partida. começando. E a mulher pega em casa, Uhum. depois, ó, tchuf, acabou. Agora, né? Acaba ficando muito Agora eu posso complicado, porque relaxar. o homem, o homem chega em casa, Uhum, o que, que ele está querendo encontrar? A mulher é símbolo de fertilidade, é símbolo de vida, né? E aí ele chega em casa e tá uma poça d'água lá na sala, jogada, sem produzir, sem criar nada, né? Aí uhum. a água, ela não tem gosto, né? Então a mulher fleumática tem que tomar cuidado para não ser insossa, né? Então, esses seriam os maiores desafios para a mulher fleumática. Uhum, uhum. Legal. Puxa, que legal. Muito legal. Então, assim, falamos dos 4 desafios para a mulher no temperamento de cada uma. Explicamos o que é o temperamento, né, doutor? Nossa, que fantástico. A gente precisa repetir essa live. Tem Mas muitas tamo aí. dúvidas ainda, mas esclareceu muito. Hum? É, e Eu que acabei fique te bem. interrompendo um pouco porque está travando muito aqui para mim. E aí você para um pouco e depois volta e eu vejo o que você estava falando. Então me Tem perdoa um as delayzinho. interrupções. Tá dando um delay, né? É. Uhum, uhum. Andréia, ó, gostei muito, né? A gente já fez outras lives juntos, foi muito bom, sempre é muito bom. Agradeço o convite Sim. a lição que fica para as pessoas, né? Entender isso. O temperamento é filtro. O que Uhum, importa é a personalidade, é o que você faz com essa tendência. Então, o temperamento é uhum. a tendência. O que vai dizer se vai ser bom ou ruim é a forma como você lida com essa tendência que Exato. você já tem. Né? Exato. Conhecendo agora mulheres, conhecendo os desafios do seu temperamento, você é capaz agora, você tem as ferramentas para vencê-los, né? Para superá-los, para escolher diferente do que é o seu temperamento raiz, né? A parte baixa do seu temperamento. Porque, por exemplo, o colérico diz que um dos melhores santos, né, eram coléricos, né? Inclusive, então é aquela polaridade, né? Aquele oposto, né? Que salta, né? Do vale vai lá para o alto, né? Então é Sim, possível, não é porque você é colérica que você não pode ser delicada, que você não pode ser mais suave, né? Respirar e não explodir, não é verdade? exatamente. Doutor Saulo, muito obrigada. Fiquei muito feliz que deu certo a nossa live, que deu para falar tudo perfeitinho, como você é, todo fleumático. Acho que assim,
Não tem nenhuma live que não cai minha antes da hora. Impressionante. Mas você conseguiu organizar direitinho. Obrigada, viu, doutor? Nada, que é isso. Um abraço para todo mundo aí que acompanhou.